Olá pessoal, estamos aqui novamente para gravar algumas questões, dessa vez de geometria. Geometria é uma área bastante interessante, tem muita coisa legal para a gente pensar e eu vou estar devendo aqui mais questões dessa área. Se tudo der certo, até a próxima semana a gente grava outras questões e algumas questões clássicas interessantes. Por enquanto, vamos aqui para duas questões neste vídeo. Sétima questão, uma questão da FUVEST, ela diz o seguinte: na figura abaixo, as distâncias dos pontos A e B, a reta R, valem 2 e 4. As projeções ortogonais de A e B sobre essa reta são os pontos C e D. E a medida de CD é 9. A que distância de C deverá estar o ponto E do segmento CD para que o ângulo CEA seja congruente ao ângulo DEB. Uma questão interessante, tem alguns detalhezinhos aqui legais que merecem comentários, e aí vamos lá construir o que a figura pede. Primeiramente, esse tópico de projeções ortogonais é questão garantida no Enem. Tá? Então, o Enem vai sempre cobrar ali algo relacionado a projeções ortogonais, que nada mais é do que um conjunto de retas ou pontos, um conjunto de pontos ou uma reta que vai estar formando um ângulo de 90 graus com uma determinada superfície. Aqui no caso, o ponto a sua projeção ortogonal à superfície R é o ponto C. Porque se eu traçar uma reta de A até C, formando 90 graus, nós vamos ter aqui esta projeção. Da mesma forma que o ponto B. Quando eu pego uma reta formando 90 graus até a reta R, esse ponto D é uma projeção ortogonal. Tá? Algumas informações já estão aqui na figura. O tamanho de AC mede 2, o tamanho de BD vai medir 4. Ele também fala que essa distância de C até D vai estar medindo 9. Tá bom? E aí ele também dá uma condição que é a seguinte: ele fala que ele quer saber a que distância esse ponto E deve estar para que esses ângulos aqui eles tenham medidas iguais, tá? Ou em outras palavras, que eles sejam congruentes, beleza? Então, o que nós precisamos primeiro reconhecer é o seguinte: nós temos aqui um caso de semelhança de triângulo, que é o caso ângulo, ângulo. Por quê? Nesse triângulo aqui que a gente conseguiu formar, esse ângulo mede 90 graus, projeção ortogonal, né? E aqui também vai medir 90 graus. Então, um par de ângulos está ok em cada um desses triângulos aqui. O outro par é justamente o que a condição pede. Percebam aqui que a condição C é A e D é B é que essas medidas sejam iguais. Tá? Então, esse outro par de ângulos aqui, eles são congruentes. Beleza? Então, pelo caso AA, os triângulos A, C, E com o triângulo B, D, E, eles são semelhantes, tá bom? Ou seja, vai haver uma proporcionalidade entre a razão dos seus lados. Então percebam que, por exemplo, aqui, essa altura, né, BD é o dobro dessa medida. Então,
Se eu achar que ED, por exemplo, se aqui for, por exemplo, um exemplo 10, tá? 10 vai ser o dobro dessa medida, que vai ser 5. Então a razão de proporcionalidade aqui está sendo o quê? Está sendo 2. Se essa altura aumentar, triplicar, é 4 vezes 3, 12, essa daqui também tem que triplicar. 2 vezes 3, 6. Então, isso é o que a gente quer dizer com semelhança. Então, o que é que nós podemos concluir, né, aqui? Que BD, que é a altura do triângulo maior, dividido por AC, que é a altura do triângulo menor, será proporcional aí à medida, né, dessa base aqui desse triângulo. É D, base maior, dividido pela base menor. C é. Ok? Tem várias formas, tem duas formas pelo menos aqui para a gente resolver isso. Primeiro, se a gente fizer uma substituição direta, BD, vou até selecionar aqui, chamar de 1 para a gente resolver de uma segunda forma. BD vai estar medindo 4, AC vai estar medindo 2. Isso é proporcional a essa medida aqui, é 9 menos x, sobre CE, que mede x. Tá? Essa daqui, 4 dividido por 2 vai dar 2, 2 dividido por 2 vai dar 1. Então nós podemos concluir o quê? Que esse 2 que sobrou vezes x vai dar 2x, que vai ser igual a 1 vezes 9 menos x. Então fica 9 menos x. Daí, o que é que nós podemos concluir? Passando x para o primeiro membro positivo, nós vamos ter 2x mais x. Pode fazer direto, não tem problema, tá? E aí nós vamos ter o quê? 2x mais x, 3x, igual a 9. Pode fazer direto, tá? A gente sabe que x vai ser 3, mas vamos lá. O nosso x vai ser igual a 9, manda o 3 que está multiplicando para o outro lado, dividindo. E aí o nosso x vai ser igual a 3. Então, a que distância de C deverá estar o ponto E para que possa ocorrer a congruência dos ângulos citados na figura, né? Que distância esse ponto deve estar? Aqui a distância está sendo 3. Okay? 3 metros, 3 centímetros, 3 quilômetros, 3 a unidade de comprimento. Aqui ele não está citando nenhuma dessas medidas. Então essa é a solução. Tá bom? Tem uma outra forma de fazer isso? Tem, que é usando as propriedades da proporcionalidade. Tá? Que é útil, às vezes, quando está faltando informação ali na figura, e aí a gente precisa de alguma forma pegar uma informação ali escassa. A gente pode aplicar, por exemplo, a forma da resolução 2. Vou fazer aqui para vocês. Da equação 1, que a gente nomeou lá em cima, nós temos o quê? Que BD sobre AC, BD sobre AC, isso é proporcional a quem? A ED sobre CE. ED sobre CE. E aí, já fazendo as substituições, BD vai estar medindo 4, AC vai estar medindo 2. E aí, nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos deixar aqui ED, sem problemas, sobre CE. E vamos aplicar uma propriedade das proporções. E essa propriedade, ela vai dizer o seguinte, que nessa primeira razão eu posso somar numerador e denominador, pegar 4 mais 2, e conservar o denominador, que é 2. Perceberam? Eu posso pegar o numerador mais o denominador, botar aí essa soma no numerador e conservar o denominador. E fazendo a mesma coisa na segunda razão. Eu pego ED, somo com o denominador, CE,
e mantenho CE, que é o denominador. Então, o que é que a gente ganha com isso? 4 mais 2 dá quanto? Dá 6, dividido por 2. ED mais CE, percebam que ED, que é essa medida daqui até o ponto D, e CE, que é o restante, essa soma dá 9. Essa soma dá 9. E CE é o valor de x que nós estamos querendo descobrir. Resumiu nossas contas, né, por meio dessa propriedade aqui. E aí, o que é que nós temos? 6 dividido por 2 vai dar 3. 3, que vai ser igual a 9 sobre x. E a gente recai no mesmo final. X vezes 3, 3x, que vai ser igual a 9. Como a gente já viu na resolução passada, x vai ser igual a 3. Tá? Caindo aqui no mesmo resultado. Okay? Então, é uma propriedade que a gente pode utilizar se a gente tiver igualdade de... tiver uma proporção. Obviamente, a proporção é uma igualdade de razão. Tá? Então, é uma propriedade bastante interessante também que nós podemos utilizar. Tá bom? Então, essa é a questão. A questão para ser da FUVEST é uma questão simples, tem duas formas de resolver, mas que nos ajudam a revisar conceitos de semelhança e propriedades das proporções. Beleza? Então, até o próximo vídeo.